Vamos manter nossas Bíblias abertas lá em Romanos. João 18 e 19, que a Sara leu. Nós lemos João 18, a partir do versículo 28, e entramos no capítulo 19 até o versículo 19. Fica como uma sugestão para, juntamente com outros textos, continuarmos a meditar durante a semana. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, o nosso coração primeiramente manifesta gratidão, porque o Senhor nos dá a orientação que nós precisamos para a nossa vida. E isso é prova do Teu amor para conosco. Não estamos sem orientação, não estamos sem saber o que fazer, o que falar. Não estamos sem o conhecimento do Senhor, revelado na Tua palavra. Em segundo lugar, nós pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o autor do texto sagrado venha em nosso auxílio para iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-lo, e venha também nos dar poder para colocar em prática nas nossas vidas. Dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. E abrimos agora nossa mente e o nosso coração ao Senhor, a Tua palavra, para que ela possa operar de uma maneira especial no mais profundo do nosso ser. Que de facto ela encontre o caminho do nosso coração e nos leve à transformação. Faz isso, Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós começamos no domingo passado a falar um pouco sobre o reino de Deus. Então, nos próximos domingos, queremos continuar com esta temática. O Manuel Rainho iniciou no domingo. E vamos continuar a falar um pouco hoje, algo muito simples, mas penso que importante para as nossas vidas, no que se refere a esse assunto. E nós já sabemos que o reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Na verdade, foi o tema principal da pregação de Jesus. A palavra reino, no original, é Basileia. Tem até uma cidade com esse nome ali na Suíça. E Basileia significa o domínio de um rei. Não se refere a um lugar geográfico, não se refere à demografia, a pessoas, não se refere a um lugar político, a uma situação política, mas simplesmente se refere ao domínio de um rei. E esta palavra é usada 144 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento. E só para contrastar com a palavra igreja, que Jesus menciona apenas 3 ou 4 vezes nos evangelhos. Claro que a igreja é a expressão e a agência do reino. Mas na boca de Jesus nós ouvimos mais falar sobre o reino do que sobre a igreja. Então, na verdade, o reino é o governo de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, está o reino. E nós sabemos que o reino já está entre nós, mas ainda não está na sua plenitude. Não está completo. Isso se dará quando o Rei Jesus voltar para reinar entre nós, de uma forma presente, visível.
E no texto que nós lemos, que a Sara leu aqui, lá em João 18 e 19, Jesus foi apresentado pelos líderes religiosos judeus a Pilatos, que era o governador da província romana da Judéia. E o que os líderes religiosos queriam? Queriam a execução de Jesus. Queriam matá-lo. Mas eles não poderiam aplicar a pena de morte, porque estavam debaixo da autoridade romana. E os romanos não permitiam que eles, então, aplicassem a pena de morte. Por isso, foram conversar com o governador romano da província. Então, Jesus está pressionado entre o poder político e o poder religioso. É uma combinação espúria, né? Nós percebemos no diálogo que a Sara leu, que é uma combinação espúria entre a política e a religião. E hoje vemos isso na política de vários países, né? Como isso se mistura, como o nome de Deus é usado em vão, e há algumas associações que são sempre desastrosas, né? O resultado dessa associação política e religião é sempre desastroso. Então foi nesta situação de pressão entre a espada e a lei, e algumas horas antes de ir à cruz, porque Jesus iria à cruz naquele mesmo dia, à tarde, um pouquinho mais tarde, foi nessa situação de pressão que Jesus afirma então a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então nós ouvimos claramente a leitura e Jesus faz essa expressão categórica: olha, eu não sou uma ameaça para você, Pilatos. Eu não estou a disputar o reino. Eu não vim aqui disputar nada. O meu reino não é deste mundo. Ele deixa absolutamente claro. E com estas palavras, Jesus definiu muito bem que o reino de Deus, que já se encontra estabelecido por Ele mesmo no coração de muitos e já espalhado em muitas nações, desde que foi introduzido pelo Evangelho, que este reino não possui em nada o caráter de todos os sistemas de governo do mundo, sejam eles ditatoriais, democráticos, de esquerda, de direita, de centro, não interessa. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. E Jesus fala, deixa isso bem claro: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou desse tipo, não, ô Pilatos. O meu reino não se enquadra nesse sistema político corrupto. Ou seja, o reino de Deus não é estabelecido por meio de disputas de partidos, de trocas de interesse, de favorecimento dos poderosos para a obtenção do apoio político para a manutenção do governo, do apoio das armas e dos militares para a segurança diante de ameaças externas ou internas, enfim, por tantas outras coisas que não encontram respaldo nem em paz, em justiça, em verdade e em amor, que só o reino de Deus pode proporcionar. Então, o reino de Cristo não é deste mundo, não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a ver. Não tem nada, não há nenhuma identificação com o que estamos acostumados. Né? Então, é bom termos isso muito claro na nossa mente, porque podemos pensar que o reino de Cristo vai ser um reino como nós habituamos a ver os sistemas à nossa volta funcionar. E não. No reino de Jesus, o vigor e a vida vêm do próprio Rei, que é o próprio Jesus. Se nós vermos a história de todos os governos do mundo, desde a sua origem até os nossos dias, essa história está cheia de conspirações, intrigas, traições, trapaças, assassinatos, e mesmo aqueles que são do mesmo partido, de uma mesma facção, é um horror. E
E Jesus está a se distanciar disso. Olha, meu reino não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E Jesus foi bom, foi interessante, claro. Tudo que Jesus faz é interessante e bom. Foi mesmo pertinente Jesus fazer isso, porque nem os discípulos ainda tinham entendido bem que o reino de Cristo não era desse mundo. Tanto é que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e faz um pedido assim. Faz um pedido para Jesus. Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então o que ela tinha na cabeça? Os sistemas que estavam vigentes. Essa forma de governar, de olha, dá um jeitinho lá, olha. Ela quis fazer uma cunha para arrumar um emprego de ministro para os filhos, que eram Tiago e João. E Jesus responde assim para ela: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Ele começa a mostrar que o reino dele é diferente. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Então, Jesus está a ser bastante pedagógico e didático para os próprios discípulos e para nós hoje, né? Porque o próprio rei deste reino que ele fala que não é deste mundo foi à cruz e entregou a sua vida pelos súditos deste reino. Entregou a sua vida pelos súditos deste reino. O meu reino não é deste mundo. E este reino não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas, pelo derramamento do sangue, mas ele é implantado pelo Espírito Santo. E Lenin disse assim uma vez: os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Mas Deus diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o reino de Deus é implantado começa com o amor demonstrado na cruz, e é o Espírito Santo que aplica esta realidade na vida daqueles que o recebem e tornam-se súditos deste reino que não é deste mundo. Então, quando nós falamos do reino, vamos ter muito claramente que o reino de Cristo, o reino de Deus, não é deste mundo, é diferente. Tem uma outra natureza. Vamos ter as nossas mentes renovadas a esse respeito, porque é muito fácil confundir, como os discípulos fizeram, né? Como eles acharam que o reino de Cristo era uma coisa qualquer. Mas o reino surge na Bíblia, em primeiro lugar, foi com João Batista. E ele dizia assim: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, João Batista convida as pessoas que se preparem para receber o rei. E acho que isto, talvez nunca tenhamos dado muita atenção a este convite. Olha, já que vem um novo reino e vem o rei, vamos nos preparar para receber este reino. Mas depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Lá em Marcos, capítulo 1, Jesus, então, usa estas palavras. O reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É interessante que ele diz isso. O reino, na verdade, tem outros padrões. Tem uma outra legislação. E para recebê-lo, para receber esse reino, é necessário arrependimento. E a palavra arrependimento aqui é metanoia.
E metanoia significa uma mudança de mente. Ir além desta mentalidade debaixo do pecado. É assimilar os valores do reino. É uma nova forma de ser e estar. É ver a vida e o mundo de maneira como Deus vê. É uma nova cosmovisão, em outras palavras. É ter uma nova razão de viver e um novo propósito na vida. É renovar a nossa mente com os princípios da palavra. Então Jesus está falando o seguinte: olha, o reino está próximo e se vocês querem entrar nesse reino, querem fazer parte desse reino, vocês vão precisar se adaptar a ele. É diferente o reino. Metanoia, ou seja, mudem a forma de pensar, adaptem-na ao estilo, aos padrões do reino, que é totalmente diferente dos padrões do mundo. Totalmente diferente. Não dá para seguir a Jesus, seguir o rei, com os mesmos padrões que nós vemos na nossa sociedade. Não dá. É diferente. E Jesus está sendo muito claro. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrepender é essa mudança. É essa mudança. Radical, completa. Mas aí, mais para frente, Jesus diz o seguinte: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, primeiro Jesus fala que o reino está próximo. Agora Jesus já fala, olha, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. E há evidências por todo lado onde Jesus passa. E o Manuel Rainho, do domingo passado, falou dessas evidências, da manifestação do poder de Deus, com curas e expulsão de demônios, etc., como prova, como evidência da presença do reino, da chegada do reino. Então, há demonstração de poder que evidencia a chegada do reino. Deus exerce em Cristo o seu domínio redentor. Então é um reino que vem para redimir. Deus quer recuperar, resgatar tudo aquilo que é dele e que por causa do pecado foi entregue a Satanás. Então é o resgate de tudo o que é dele. Por isso que é um domínio redentor. E opera até os dias de hoje. O reino chegou, está entre nós, e ele manifesta o seu poder, suas evidências até o dia de hoje, na transformação de vidas, em milagres que ele faz segundo a sua vontade. E tudo isso ele faz através da igreja, que é o veículo, é o agente do reino, é a expressão do reino. Depois ainda Jesus diz o seguinte: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, na última ceia, Jesus é como que se marcasse um encontro com os discípulos para quando o reino de Deus vier em plenitude. Quando o reino vier em plenitude. Então, o reino já está entre nós, mas nós vamos conhecê-lo plenamente como ele é quando Jesus voltar e reinar sobre toda a terra. Daniel 2 fala que os reinos deste mundo vão passar. Isso que nós conhecemos, esses reinos, vão passar. Mas Apocalipse diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino de Deus é eterno, é presente, mas também é vindouro. Ele já está entre nós, mas ainda virá na sua plenitude quando Jesus voltar. É isso que a Bíblia nos ensina. E ao longo do Evangelho, Jesus então nos mostra toda essa realidade do reino, o reino que já está e do reino que ainda virá, que é o mesmo reino, em plenitude, quando ele então regressar. Esse reino que não é igual ao reino desse mundo. É óbvio que o reino tem um rei, o reino tem súditos, tem leis, ou seja, tem princípios e valores. E se nós olharmos para o Sermão do Monte,
nós podemos ver ali como se fosse a constituição do reino, os novos valores que este reino tem. Por exemplo, Mateus 5 diz que, a respeito dos pobres de espírito, que deles é o reino. Deles é o reino. E pobre de espírito é aquele que se esvaziou, né? Aquele que entregou todos os seus direitos ao rei. Então, acho que isso diz alguma coisa muito forte. Se queremos um novo rei, nós não temos mais direito. Nós entregamos, abrimos mão, nos esvaziamos humildemente, nós aceitamos o rei e o seu reino. E o próprio Jesus deu esse exemplo, ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou e tomou a nossa forma para o nosso benefício. Também diz lá no Sermão do Monte que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os nossos irmãos que estão ao redor do mundo, em muitos lugares do mundo, sendo perseguidos e a sofrer e sendo mortos por causa do Evangelho, deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. E eles têm essa convicção profunda, ainda que sofram, ainda que passem por necessidades e situações difíceis, mas eles têm essa plena convicção. Pá, eu faço parte do reino, esse reino também é meu. Deles é o reino. Então há uma nova constituição, há novos valores, há uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser e de estar na vida, que não é a mesma forma que nós vemos na sociedade, né? Os primeiros serão os últimos. É tudo diferente. O maior é aquele que serve. Então, são esses valores do reino que nós precisamos assimilar. E assimilamos pela palavra. A nossa mente é renovada pela palavra. A metanoia acontece quando nós mergulhamos na palavra que fala do reino. Certo? Então o reino tem um rei, tem súditos, tem leis, princípios, valores, especialmente o Sermão do Monte. Tem um lugar que é toda a terra e o reino visa restabelecer ou estabelecer a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, lá em Romanos 14, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, eu acho que toda a população da Terra, eu acho que anseia por justiça. Há tanta luta por justiça, todos os partidos políticos falam de justiça, todos nós temos uma sensibilidade por situações injustas, e esse mundo é tão injusto, mas somente o reino de Deus vai estabelecer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como nós ansiamos por paz? Às vezes não temos paz nem dentro da nossa casa, mas o reino de Deus proporciona essa paz. Já, e também no futuro, uma paz abrangente e duradoura, sob o reinado de Jesus Cristo. Só o reino de Jesus é que vai fazer isso. Só o reino de Jesus. Claro, nós continuamos a nossa luta por justiça, por paz, por condições melhores de vida, sem dúvida, temos que fazê-lo. Mas não vamos nos iludir. Nós não vamos chegar muito longe. O ser humano pecador não tem condições de mudar essa realidade. Não tem condições. A palavra justiça, no hebraico, ela significa voltar à ordem inicial. É resolver o problema do caos. Como lá em Gênesis. Estavam tudo em caos e Deus colocou ordem. Isso é justiça. O mundo está um caos e somente o reino de Deus vai colocar ordem nessa situação. Somente o reino de Deus. Então, ansiar por justiça e paz e alegria no Espírito Santo é ansiar pelo reino de Deus. É ansiar pelo reino de Deus. Agora, para terminar, fica assim, bom,
Como entrar no reino de Deus, né? Então, Jesus, num diálogo bastante conhecido com Nicodemos, Nicodemos levantou algumas perguntas e, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha, Jesus disse que a porta de entrada no reino de Deus é nascer de novo. Significa recomeçar. Recomeçar. É como se nós olhássemos: olha, minha vida não deu certo. E a vida de pecado não dá certo mesmo. Eu tenho uma nova chance de começar de novo, deixar tudo para trás. Os conceitos, os valores, as minhas vontades. Eu tenho que deixar tudo para trás e começar de novo. E começar de novo, recomeçar. E isso é uma ótima notícia para os pecadores, né? É uma ótima notícia, porque é uma ótima mensagem, porque eles têm uma nova oportunidade. Tem uma nova oportunidade. Ou seja, todos nós temos uma nova oportunidade. E essa obra não é obra nossa, não sou eu que decido, eu vou nascer de novo amanhã. Não. A obra de regeneração, esse novo nascimento, é produto da ação do Espírito Santo. E da água, que alguns relacionam à própria palavra. Então, nascer de novo. E eu sei que muitos aqui já experimentaram o novo nascimento em Cristo, né? Tem uma nova vida, pertencem ao reino com novos valores, certo? Recomeçaram e servem ao rei, são súditos do reino e querem fazer a vontade do rei, mas se calhar uma pessoa ou outra ainda não tinha entendido o que é fazer parte do reino de Deus. Talvez não tinha entendido o que é o reino de Deus. E Jesus, nos textos que nós lemos, e nas próximas mensagens ainda vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas Jesus deixa claro: o meu reino não é deste mundo, é diferente. É diferente. E como eu entro nesse reino diferente, que é eterno, que é para sempre, que nunca vai acabar, que nunca vai passar, nascendo de novo. Crendo no Evangelho. Crendo no Evangelho. Crendo no que Cristo fez na cruz. O rei foi crucificado. E ainda foi zombado, né? Com um título em cima, o rei dos judeus. Olha, esse que é o rei dos judeus? É o rei que entrega a vida. Então, crendo no Evangelho, que ele morreu pelo perdão dos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e vai voltar para reinar em plenitude. E promover, então, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, que não é produto do ser humano. O humanismo não pode fazer, não pode chegar a isso. Não pode chegar a isso. Então, não sei se alguém ainda não teve a oportunidade de experimentar o novo nascimento. Em Cristo é possível, pela ação do Espírito Santo e pela palavra, experimentar o novo nascimento e integrar o reino de Deus. E é uma decisão pessoal. Cada um é que, se o Espírito Santo estiver a incomodar o coração, pode fazê-lo nesta manhã, pode vir ter comigo depois, se quiser saber mais, se quiser tomar essa decisão. Lá em Mateus 6, nós vemos que a igreja ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino vem e o rei governa. Que seja assim na vida de cada um de nós. Que seja assim na vida de cada um de nós. Vamos fazer um pouquinho de silêncio
e continuar a pensar nisso? O que Deus falou contigo nesta manhã? Continue a pensar nas palavras de Jesus. O rei de um reino que não é deste mundo. O Espírito Santo está a tocar o teu coração de alguma maneira? A tua vida é mais coerente com qual reino? Senhor, continua a comunicar com o nosso ser interior. Queremos responder ao Senhor e queremos encerrar esse momento a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas e na nossa igreja. Em nome do Rei Jesus. Amém.